e quero que você acompanhe junto comigo a leitura. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim o texto: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quero começar, quero fazer uma pergunta, e dessa pergunta quero fazer um tema. Qual o tamanho do seu Deus? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para quem está perto de você. Qual o tamanho do seu Deus? Pergunta para quem está perto de você. Esse texto, vou pedir para pôr de novo ali, 1 João 4,4, ele é um texto tão precioso. Ele nos apresenta um Deus que é maior. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. Deus é maior que o universo. Mas é interessante porque esse mesmo Deus, diz o texto, que está em nós, aquele que está em vocês. Então um Deus que é tão grande, tem a capacidade de habitar dentro do nosso coração. E como isso é maravilhoso. Quando eu leio as cartas do apóstolo João, eu amo as cartas do apóstolo João, a primeira carta, a segunda carta, a terceira. São 3 cartas que ele escreve, além do evangelho escrito por ele, o evangelho escrito por João. Mas nas cartas, ele é tão pessoal, ele ama tanto as pessoas para quem ele está escrevendo para a igreja, e ele tem um jeito de lidar, de falar, é muito peculiar. João era conhecido como o discípulo amado, o apóstolo do amor. As cartas dele falam desse amor. E é interessante porque a primeira palavra desse versículo já nos mostra um pouco desse caráter de João. Ele podia chamar irmão, assim como Paulo chamava, como Pedro chamava, como Tiago chamava. Mas ele chama de filhinhos, filhinhos. Essa expressão, ela não é pejorativa, ele não está diminuindo, ele não está de forma pejorativa diminuindo alguém, não. Mas como um pai que ama os seus filhos, é uma forma carinhosa de chamar os filhos. Ele diz filhinhos, trata todos como filhinhos. Ele se coloca nesse lugar de amor de um pai, e da preocupação que ele tinha com aqueles que iriam ler as suas cartas. E no versículo que nós lemos aí, se a gente quisesse fazer aí, dividir rapidamente em 3 partes, dariam pelo menos 3 pregações, nós daria uma série de ministrações desse versículo, mas de forma bem rápida, para a gente dar uma olhada melhor nesse versículo e depois entrar melhor no tema. Eu quero que você acompanhe comigo, é apenas um versículo. Ele começa então chamando de filhinhos, e ele imediatamente, após preparar o coração daqueles que vão ouvir o que vem na sequência, ele diz: vocês são de Deus. Eu acho isso tremendo, porque eu já tinha lido esse versículo tantas vezes, quando em um determinado momento eu comecei a parar em palavra por palavra desse texto. Sabe, João está deixando claro aqui que nós temos um dono, aqueles que são os filhos de Deus. Nós temos um dono. O versículo diz: vocês pertencem a alguém. Esse alguém é o nosso Pai que está no céu. É interessante como esse senso de pertencimento, ele toca no nosso coração, na nossa vida, e é capaz de transformar todas as nossas decisões. É interessante como Deus nos tem de forma pessoal. Há um texto em Malaquias 3,17 que o Senhor diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor, vocês serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão de vocês como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. Olha que coisa tremenda.
Deus está dizendo aqui nesse texto que nós somos o seu tesouro pessoal. E imediatamente, após acrescentar algo, trazer essa palavra de tesouro, de riqueza, de valor, imediatamente o texto de Malaquias 3,17 fala de um pai que tem compaixão, assim como um pai tem compaixão daqueles que lhe obedecem. Observem sempre a nossa responsabilidade. O pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. E Paulo, falando desse mesmo assunto, em 1 Coríntios 6,19, ele faz uma pergunta para a igreja. Ele diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vocês? Esse Espírito foi dado por Deus. E aí ele faz uma pergunta: acaso vocês não sabem que vocês não são de si mesmos? Observe esse texto, gente. Paulo está dizendo que a gente não se pertence. Deus é que nos pertence. Deus é o nosso dono. Quando você compra alguma coisa, você passa a ser o dono daquilo que você comprou. E o texto que Paulo faz essa pergunta, e que vocês não são de si mesmos, o texto seguinte, o versículo 20 do mesmo 1 Coríntios 6, ele diz: porque vocês foram comprados por um alto preço. Então, nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados pelo Senhor. E Jesus, ele não usou uma moeda de troca. Jesus não usou ouro para nos comprar. Jesus não usou prata para nos comprar. Jesus não usou dinheiro para nos comprar, porque todas essas coisas são transitórias. Então Jesus compra a cada um de nós com o seu próprio sangue. E Pedro, falando sobre o valor desse sangue de Jesus que foi derramado para nos comprar, em 1 Pedro 1,19, ele diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. A mesma palavra, o precioso, é a mesma palavra de Malaquias, tesouro. Algo de grande valor, de valor imensurável. O sangue de Jesus é de um valor imensurável. Sabe, eu preciso dizer isso para você nessa noite. Você é de Deus. O texto está dizendo, João está dizendo, vocês são de Deus. E quando Pedro vai falar sobre esse assunto, 1 Pedro 2,9, ele nos dá tantos adjetivos preciosos como igreja. Ele diz que nós somos raça escolhida. Em 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos sacerdotes do rei. Nós somos uma nação completamente dedicada a Deus. Mas nada se compara ao que vem a seguir, quando ele diz: vocês são um povo que pertence a Ele. Deus é o nosso dono. Ele diz: vocês foram escolhidos, vocês foram comprados. Então, de bate-pronto, nesse versículo, a gente já descobre que nós temos um dono, e que Deus é o dono da nossa vida. Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Mas quando a gente lê a sequência do texto, o texto diz: filhinhos, vocês são de Deus. E aí, o contexto aqui, João está falando sobre os inimigos, aqueles que se levantam contra o nome de Deus, sobre as forças do mal, sobre o maligno. E aí ele vai dizer: vocês são de Deus e os venceram. Eu acho isso tremendo, porque o verbo ali não fala do futuro, vocês vão vencer. Não fala do presente, vocês estão vencendo. Fala do passado, ele diz: vocês são de Deus e vocês já venceram. João não fala da nossa vitória como algo provável, mas como um fato que já aconteceu. Isso é tão poderoso na minha vida, que me faz entender que até as guerras que eu ainda não lutei, eu já sou vitorioso nelas, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Você consegue entender isso? Essa percepção, sabe? Provérbios 21:31, Salomão escrevendo disse: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória.
O mesmo João que escreveu 1 João 4,4, é o mesmo João que escreve 1 João 2,14. E lá no 2,14 ele diz, escreva a vocês, filhinhos, olha o filhinho de novo, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. E aí ele fala de um modo geral para a igreja, ele diz, a mensagem de Deus vive em vocês, e por isso vocês já venceram o maligno. Nós já vencemos em Cristo toda a força do inferno. Quem está entendendo isso, diga amém. E na sequência desse texto, observe como esse texto vai crescendo. Vocês são de Deus, vocês venceram o inimigo. Então ele diz, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que tudo. Deus, como já disse, é maior do que todos. E Deus, que é maior do que tudo e maior do que todos, está em nós. Esse Deus tão grande que o salmista no Salmo 95, versículo 3 diz, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Sabe, eu não sei qual que é o tamanho do seu Deus, por isso a pergunta do tema, qual é o tamanho do seu Deus? O salmista, quando vai falar dos seus filhos, da próxima geração, ele descreve algo tão lindo no Salmo 145. Ele diz assim, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele diz, a sua grandeza, olha quem era, olha o tamanho de Deus para o salmista. A sua grandeza não tem limite. Aí ele diz, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Olha o efeito dominó disso. A nossa geração vai contar para a geração dos nossos filhos os grandes feitos de Deus. Aí o texto diz assim, e eles quem? A geração seguinte, a que ouviu de nós, os nossos filhos. E eles anunciarão os teus atos poderosos. E eles proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E eles anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e das tuas grandes obras. Observe os verbos. Eles anunciarão, eles contarão, eles proclamarão. Gente, isso é uma palavra profética sobre os filhos. Mas que, para que os nossos filhos acessem esse lugar, esta geração, precisa contar a próxima geração. Lá em casa, de vez em quando, a gente está reunido e a gente começa a contar o que Deus já fez na nossa vida para os nossos filhos. Antes mesmo que eles existissem, as experiências que eu tive com Deus, a gente compartilha as experiências que nós tivemos com Deus na idade que eles têm, de como Deus fez, de como Deus agiu. Uma geração contará a outra geração. Às vezes a gente tira um tempo só para isso, e a gente começa a contar as histórias, e a gente começa a falar do milagre que foi o nascimento deles, de como Deus nos deu, de como Deus fez, de como Deus trabalhou, de como Deus foi realizando os seus feitos ao longo da nossa vida, na criação deles, as nossas experiências com o Senhor. E eu vejo que eles nos ouvem e ficam querendo viver as mesmas coisas. E quando eu termino de contar aquilo que eu já vivi com o Senhor, eu sempre já libero uma palavra. Eu digo, e vocês vão viver coisas maiores, vocês vão alcançar coisas ainda mais longe, porque há uma liberação, porque a palavra diz que quando uma geração contra outra geração, a próxima geração anunciará, proclamará, falará dos grandes feitos que fez o Senhor. Grandes feitos. Quantas vezes já contei os testemunhos aqui da minha casa, do meu pai, da minha mãe, os testemunhos de conversão do meu pai, da minha mãe, a forma como Deus trabalhou na vida da minha mãe, e isso afetou os filhos de forma tão poderosa. Mas como que a gente ia saber se ela não contasse? A gente não estava lá. Em muitas situações, os filhos não eram nem nascidos ainda, em outros já eram nascidos mais pequenos. Pelo fato dela ter se convertido, eu, por exemplo, tinha 1 ano de idade, eu não me lembro de nada.
mas ela conta. E é assim, mesmo que eu não me lembre de nada, eu me lembro do que ela contou. E aquilo que ela contou é uma verdade, é um testemunho. Então eu quero contar à próxima geração. Ela contou para os filhos estão contando para as próximas gerações. Isso é poderoso, sabe? Faça isso na sua casa. E às vezes você pode dizer, pastor, mas os nossos filhos já cresceram, já não estão com a gente, pois então sente na sua mesa, faça uma garrafa de café de 2 litros e diga, hoje, enquanto nós não secar essa garrafa de café, a gente não levanta e nós vamos passar a limpo tudo que Deus já fez na nossa vida. Vamos relembrar os grandes feitos de Deus na nossa casa. Quem está entendendo isso? Diga amém. Sabe, Deus é grande, é maior, é o que está com você, em você, do que aquilo que está no mundo. Naum, quando vai falar da grandeza de Deus, no capítulo 1, no versículo de número 3, ele diz assim, as nuvens, todas as nuvens, não passam do pó que os teus pés levantam. Você já teve a oportunidade de voar e pegar um dia de muitas nuvens, quando você voa por cima das nuvens, e aquilo é um tapete, a coisa mais linda, e Naum olha para aquilo de baixo, e ele diz, isso só é a poeira que os teus pés levantam. Olha o tamanho de Deus para Naum. Qual é o tamanho de Deus para você? E a natureza, queridos, preste bem atenção. Essa cena de olhar as nuvens, não tem voz. A natureza não tem voz. Mas a natureza proclama a glória de Deus. Olha só o que diz o texto do Salmo 19, versículo 1 ao 4. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia, olha um testemunhando ao outro, cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. Escute agora. Não há discurso, nem palavras. E não se ouve nenhuma voz. No entanto, a voz do céu, a voz é aquilo que você vê. E você diz, foi Deus que fez. O texto diz, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. E as suas palavras alcançam toda a terra. A natureza proclama que existe um Deus. Porque o poder de Deus é manifestado na criação. Gente, ninguém vai se apresentar diante de Deus e dizer, eu nem sabia que tu existia. Não, ninguém vai ter esta desculpa, porque a criação proclama que existe um Deus. A criação, na década de 70, quando eles estavam encontrando lugares isolados, de povos isolados, quando eles chegavam lá, aquele povo nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha sido evangelizado. Mas aquele povo fazia um culto a alguém superior, sem nunca ninguém ter lhes dito nada. Por quê? Porque havia um testemunho pessoal neles, de que aquilo que eles tinham, de que aquilo que eles viam, não podia ser feito por outra coisa que não fosse alguém superior. Nós fomos criados para entender que existe um Deus acima da nossa cabeça, e Ele é maior do que tudo, e Ele é maior do que todos. Por isso nós não temos desculpa. Quando Paulo vai falar sobre esse assunto em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens. Porque Deus lhes manifestou. Olha como Deus manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, escute agora, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas, de forma que nenhum homem é indesculpável. Gente, a natureza proclama a glória desse Deus, e é esse Deus que me chama para perto. É esse Deus que quer habitar em mim. Sabe, no texto de Jeremias 33, ele diz, assim diz o Senhor que faz isto, e o Senhor que forma isto, para o estabelecer. E esse Deus diz para cada um de nós, clama a mim e responder-te-ei, e ainda vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe, eu como pastor, quando vou orar pela igreja, às vezes eu pego emprestado umas orações bíblicas. E tem uma oração
muito especial de Efésios capítulo 1, versículo 18, porque é uma oração de Paulo por aquela igreja. E olha a oração de Paulo, que coisa tremenda. Ele diz: eu peço a Deus que abra a mente de vocês. Essa é a minha oração também. Sabe, que as minhas palavras não sejam apenas palavras vagas no seu coração, mas que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou. E para que saibam, escute agora, como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Agora escute isso. E escuta isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer. E como é grande o seu poder que age em nós. Então olha, presta atenção nisso daqui. Ele vai falar de um poder que é grande, que vem de um Deus que é grande. E esse poder opera em nós. Que tamanho você acha que é esse poder que opera em nós? Pois ele vai dizer. Ele diz: e como é grande o poder que age em nós. Esse poder que age em nós, ele vai explicar. É a mesma força poderosa que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo e fazê-lo assentar à direita de Deus. Gente, me ajuda aqui. Ele está dizendo que Deus libera um poder sobre nós, e o nível desse poder é o mesmo nível que fez Jesus ressuscitar dos mortos e se assentar à direita de Deus. Por isso, pelo amor de Deus, me responda nessa noite, qual é o tamanho do seu Deus? Porque o meu Deus tem esse tamanho. Me choca o fato de que nós nos reunimos como igreja e adoramos a Deus sem saber quem Ele é. Eu não sei quem é a pessoa mais importante para você nessa terra, mas Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Vamos dizer juntos? Deus é maior. Diga para alguém: Deus é maior. Bom, dito isso, até aqui, então eu quero trazer alguns textos bíblicos para mostrar para você o tamanho do nosso Deus. Deus é maior que o universo. O universo e todas as suas constelações. O universo e todas as estrelas. O universo e todos os planetas. Porque o Criador é maior do que a criação. E quando a gente quer colocar uma medida no tamanho de alguma coisa, né? Por exemplo, você vai dizer para alguém: eu te amo, do tamanho do mundo. Mas quando a gente quer estourar essa medida, a gente diz: eu te amo mais, eu te amo do tamanho do universo. Porque é uma coisa que você diz: meu Deus, que tamanho é esse? Pois bem, deixa eu te dar uma notícia. Deus é maior. Deus é maior. Porque a criação não é maior do que a criatura, e foi Deus que criou tudo. Gênesis 1. Quando você abre a Bíblia, está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. É isso? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. A cultura judaica é muito nítido para eles que existem 3 céus. O primeiro é esse céu que até 2h30 da tarde está vazio hoje, e agora já ficou nublado. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o espaço sideral, é onde estão os planetas, as estrelas, as constelações. E o terceiro céu é o céu imarcessível de glória, onde habita Deus e onde Jesus está nos preparando um lugar para virmos. 3 céus. A Bíblia diz, para começar a conversa na Bíblia, a Bíblia está dizendo: no princípio Deus criou os céus. Então por aí você vê o tamanho de Deus. Quando o salmista tentou fugir da face de Deus, ele olhou para o céu e ele percebeu que lá na extremidade do mar, o céu se encontrava com o mar. Mais tarde eles foram descobrir que não era ali que esse céu, esse primeiro céu terminava, e muito menos que era onde o mar terminava. Mas ele tentou imaginar um lugar longe para fugir de Deus, e ele olhou e falou: eu acho que na extremidade do mar, onde o céu termina, eu posso me esconder de Deus lá. Mas quem é que se esconde de Deus, gente? Se Deus é
maior. Deus é maior. Então no Salmo 139, versículo 7, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Escute agora: se subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus é maior do que todos os céus. Não existe lugar que Deus não esteja. Quem está entendendo isso, diga amém. E quem sustenta tudo isso? E o texto vai nos dizer em Hebreus 1 ao 3. Há muito tempo, por favor, se alimente dessa palavra. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Vem comigo agora. E por meio de quem fez o que, gente? O universo. O universo foi feito por Deus por meio do Filho. Agora olha o final do texto. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que está escrito aí agora? Me ajuda aqui. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra poderosa. Está entendendo? Ele sustenta todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é maior. Sabe, quando Jó começa a questionar a Deus por causa do seu sofrimento, você vai vendo como Jó vai se justificando a ponto de dizer: tem alguma coisa errada, eu não podia estar passando o que eu estou passando, sendo quem eu sou. Observe aí como essa auto-justificação de Jó. Então, é como se Jó preparasse um tribunal e ele fosse advogar a própria causa, e ele convidou Deus para vir a esse tribunal, porque ele queria fazer perguntas para Deus, ele estava cheio de perguntas para Deus. Então só no capítulo 38, Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho, e Deus, antes que Jó abrisse a boca, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó, e as perguntas que Deus faz para Jó revelam o seu tamanho. Obviamente são 3 capítulos de perguntas, são quase 40 questões, mas deixa eu destacar só algumas aqui para você entender o tamanho do seu Deus. Vou destacar as da criação. Jó 38, 4, 7. Olha o que Deus pergunta para Jó: onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Aí ele continua: você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi, Jó, que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? E aí ele traz uma revelação preciosa. Ele diz: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os anjos celestiais soltavam gritos de alegria. Quando Deus termina de fazer as perguntas para Jó, sabe o que Jó responde? Nada. Jó diz: eu fiquei muito. E então Deus faz mais perguntas para Jó, e quando Deus encerra as perguntas, Jó olha e diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Posso traduzir isso para você? Antes eu te achava desse tamanho, mas agora. Por isso eu pergunto: qual é o tamanho do seu Deus? Agora é interessante porque eu tenho as respostas que Jó não tinha. Você também. Você sabe por quê? Porque nós temos a revelação completa. Vamos fazer as perguntas de novo. Aqui no segundo parágrafo. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem fez as medições? Sei, o Filho. Porque pelo meio do Filho ele criou o universo. A próxima pergunta:
ele pergunta, em cima de quem estão firmadas as colunas que sustentam a terra? O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos a revelação completa. Nós temos a revelação completa. Por isso eu vou insistir, Vou insistir. Qual é o tamanho do seu Deus? Pergunta para quem está perto. Deus está começando a aumentar aí para você? Não. Porque se até agora não começou, o negócio está sério contigo. Vamos um pouco mais longe. Alguém precisa ouvir isso. Deus é maior que os teus inimigos. Os mais poderosos inimigos se dissolvem diante dele. Quando Moisés disse, como que eu vou libertar o povo do Egito? O Senhor disse, quem disse que é tu? Sou eu. O eu sou vai contigo. Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a você. Quando você entende o tamanho do seu Deus, você vai entender o tamanho do poder que habita em você. Olha o que Deus está dizendo para o povo dele. Levítico 26, 7. Vocês vencerão os seus inimigos. Escuta, faz essa matemática. 5 de vocês derrotarão 100 deles. E 100 de vocês derrotarão 10.000. Se você acha que isso é pouco, deixa eu te dar um combo aqui de 3 versículos. Deuteronômio 3, 22. Não tenham medo dos inimigos. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Salmo 55, 18. É Ele que me guarda ileso na batalha, mesmo sendo muitos os que estão contra mim. Salmo 18, 29. Com o teu auxílio, ó Deus, eu posso atacar uma tropa, e com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Deus é maior do que os teus inimigos. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Vou mais longe. Deus é maior do que a morte, porque a morte também é um inimigo. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte assusta, a morte amedronta, a morte apavora. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Deus é maior. Vocês ainda não pegaram, né? Vou até tentar de novo. Porque Deus é maior. A morte consegue exterminar a sua existência física, mas não consegue exterminar a sua existência eterna. Não consegue. E chegará o dia em que ela será completamente destruída. Isaías 25, 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte, e Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos. E quando esse corpo que é mortal se revestir de mortalidade, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, então será o aniquilamento da morte. Olha o que Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios 15, 54. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo aqui que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Aí 2 perguntas para a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? A morte será destruída, porque Deus é maior. Porque Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior do que as trevas. Deus é maior. As cadeias de opressão são quebradas diante da grandeza de Deus. Você quer ver como Deus é maior do que as trevas? João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 1,5, Jesus diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 12,46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Colossenses 1,13, olha o que Paulo escreve: pois ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tá bom até aqui? Eu posso continuar? Vou continuar. Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas
trevas. E alguém pode dizer nessa noite, mas pastor, se você soubesse, o inferno, pastor, se levantou contra mim. Então tá bom. Mateus 16, 18, Jesus diz, Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Deus é maior. Você quer ver o tamanho do poder? Efésios 1, 20. Porque Deus manifestou em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu. Escute ali, observe aquilo. Acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, porque Deus é maior do que as trevas. Quem crê nisso, diga amém. Logo, o diabo não pode invadir um território que está ocupado por Deus, porque Deus é maior. Quem é que habita a tua casa? Quem é que está dentro do teu lar? Se Deus estiver, o diabo não invade, porque Deus é maior. Quando eu estava anotando essa palavra, Deus vinha falando no meu coração, e nitidamente o Senhor disse para mim, Tarciano, você está anotando um monte de coisas, escreve aí, eu sou maior do que as enfermidades. E eu coloquei, Deus é maior do que as enfermidades. Então já me veio na cabeça, por quê? E a resposta está em Êxodo 15, 26. Porque eu sou o Senhor que te sara. Deus é maior do que as enfermidades. Isso veio tão forte no meu coração. Algo tão tremendo. Jeová Rapha, o Deus que cura, o Deus que sara. E alguém nessa noite pode dizer, eu já tive saúde, mas não tenho mais. Pois bem, Jeremias 30, 17, o Senhor diz assim, eu lhe darei saúde novamente, e curarei as suas feridas. E eu não estou mandando ninguém falar, eu, o Senhor, é que estou falando. Salmo 103, versículo 3, o Senhor perdoa todos os meus pecados, e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, e me abençoa com amor e com bondade. Eu gostaria que, rapidamente, enquanto você está aí sentado, que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão sobre o seu coração. Senhor, eu faço uma oração agora, e eu invoco toda a autoridade desta palavra, toda a autoridade do teu nome. Tu é o Jeová Rapha, o Senhor que sara. Por isso, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade aqui nessa noite, daqueles que estarão ouvindo essa palavra num outro momento. Senhor, traz cura. A tua palavra diz que tu traz cura sobre as tuas asas. Por isso, Senhor, se levanta nessa noite com autoridade, porque tu é maior do que todas as enfermidades. Quem concorda diz amém. Laços de morte são quebrados. O laço quebra e você escapa, porque Deus é maior. Salmo 91, 3. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Salmo 124, 7. O salmista escreve, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou, nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Deus é maior. Vamos repetir? Deus é maior. Mais uma vez, Deus é maior. Deus é maior do que esse auditório. Deus é maior do que esse espaço dentro dessas quatro paredes. Cada partícula desse lugar tem a presença de Deus. E eu fico pensando às vezes, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu não esteja num lugar onde eu não consiga perceber a tua presença, onde eu não consiga perceber que tu estás. Sabe, Jacó,
ele chega num determinado lugar e ele está tão cansado, está tão esgotado. Para pensar, o cara está num deserto, o cara está caminhando, um frio de 0 grau na madrugada, de 55, 60 durante o dia, porque é assim que o deserto faz essa oscilação. E ele chega num lugar e ele não tem um travesseiro. Então o que ele faz? Ele pega uma pedra e põe como travesseiro. E quando ele põe como travesseiro, e ele começa a dormir profundamente, ele tem um sonho. E ele vê uma escada que vai da terra até o céu. E os anjos de Deus descem e sobem sobre ela. E mostra a movimentação espiritual. Mais tarde, em João capítulo 1, Jesus diz e revela que ele é aquela escada. Ele diz, o Filho do Homem, os anjos de Deus sobem e descem através do Filho do Homem, através dele. Porque Jesus é aquele que conecta o céu e a terra. E quando Jacó acorda, aquele lugar está cheio da presença de Deus. E aí Jacó solta uma frase, e essa frase que me preocupa. Gênesis 28, 16. Quando Jacó acordou do sono, diz, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas o que ele fala ali? Mas eu não sabia. Sabe, eu fico às vezes desesperado com esse lugar. Com o fato de que Deus está fazendo. Sabe, Deus está curando às vezes do teu lado. Para você está aí, para você está tudo bem, está tudo certo, para você é só mais um lugar, é só mais uma reunião. E ok, sabe, pessoas estão tendo vidas transformadas, mas você não está nem aí, porque você não sabe que Deus está nesse lugar. Sabe, eu acabei de perguntar para você se Deus está na sua casa. Deus está na sua casa, amém? Se você responder que sim, eu te pergunto, então por que você toma atitudes como se Deus não estivesse lá? Por que você fala coisas como se Deus não tivesse? Verdadeiramente Deus está nesse lugar, mas eu não sabia. Isso me persegue no meu coração, sabe? Eu busco em Deus e digo, Senhor, que eu perceba, que eu saiba e que eu tenha a convicção de que Tu está no lugar, mas que eu saiba que Tu está comigo, Tu está em mim. E eu mudo os ambientes, não são os ambientes que me mudam. Quem está entendendo isso? E então, Jacó, na continuação desse texto, não coloquei, mas na continuação desse texto, ele diz, verdadeiramente esta é a casa de Deus. Esta é a casa de Deus. Ou seja, ele estava cansado, talvez você esteja cansado, acontecendo um monte de uma porção de coisas na sua vida, talvez você esteja se sentindo num deserto, talvez o seu travesseiro seja de pedra, você não está conseguindo dormir, mas eu quero lhe dizer, Deus continua com você. Deus está nesse lugar. Quem está entendendo? Sabe, Deus habita em você. E eu quero terminar dizendo, saia daqui uma visão diferente a respeito de si mesmo. Sabe, erga a sua cabeça. Ande de cabeça erguida. Sabe, Deus está, maior é o que está em você. Meu Deus do céu. Deus é maior. Ande de cabeça erguida. Sabe, como aquele que conquista, como aquele que toma posse, porque Deus está com você. Sabe, uma porção de crentes arrastando chinelo na vida espiritual. Ó céus, ó vida, ó desespero, ó angústia. Irmão, vai para dentro, cabeça erguida. Vamos para a guerra, porque a vitória já é nossa. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabe? Entra dentro da tua casa e é o seguinte, maior é aquele que está conosco. Declare a libertação da tua casa, dos teus filhos, do teu trabalho. O diabo não pode resistir você, porque maior é aquele que está contigo. Agora, o tamanho de Deus, grave bem isso, o tamanho de Deus para você, daí a pergunta, qual é o tamanho do seu Deus? O tamanho de Deus para você vai definir o tamanho da sua esperança, o tamanho da sua fé e o tamanho da sua coragem. O grande problema é que nós diminuímos Deus e fomos diminuindo. Tem gente que colocou Deus dentro de uma caixinha, que é domingo das 6 às 7h30, 8 horas da noite, que é o horário do culto.
Deus é ali, naquela caixinha, nesse horário, eu abro a caixinha. Nós fomos reduzindo Deus e muitas vezes sofremos, não porque Deus é pequeno, mas porque a nossa visão encolheu Deus para nós mesmos. Sabe, colocamos Deus desse tamanhozinho. Esse aqui é Deus. Mas aí a nossa esperança fica desse tamanho. A nossa coragem fica desse tamanho. A nossa fé fica desse tamanho. Por isso eu repito, qual o tamanho do seu Deus? Porque Deus é maior que a realidade que os olhos veem. A realidade diz, e não dá. Mas a fé responde, Deus é maior. A realidade diz, acabou, mas a fé declara que Deus está apenas começando. A realidade diz que é impossível, mas Deus diz, Lucas 1,37, porque para Ele nada é impossível. Deus é maior. E há palavras, traumas, experiências, que tentam nos colocar dentro de caixa e nos reduzir a zero, a pó. Pessoas que te disseram coisas, seja seu pai, sua mãe, alguém importante para você, que lançou palavras sobre você, alguém que deveria amar e não amou, e agora o mundo está tão virado de cabeça para baixo que agora os filhos estão lançando palavras nos pais. O negócio está tão virado, está tão louco, gente. E essas palavras, elas começam a fazer sentido no nosso coração. E a gente começa a ser diminuído, ser colocado dentro de uma caixinha. E aí a gente leva Deus para dentro dessa caixinha. Sabe, traumas, coisas que aconteceram, experiências negativas, falhas, erros, que vão colocando a gente dentro desses lugarzinhos, nos apertando, e a gente não rompe, não voa, não atravessa a tempestade, não anda sobre o mar, porque a percepção que a gente tem de nós foi colocada em nós por pessoas, por palavras, por traumas, por experiências. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, Deus é especialista em entrar dentro dessas caixinhas e nos arrancar de lá. Sabe, e a gente que é tão pequenininho, quando a tampa se abre e Deus estende a mão, a gente olha e vê o tamanho do nosso Deus. Sabe, Gideão era um cara todo complexado, cheio de complexos de inferioridade, um cara sem esperança, dentro de uma caixinha. Então o Senhor foi atrás dele. Quando disse para ele, varão valoroso, ele não aceitou. E tem gente aqui nessa noite que não aceita que Deus é grande e habita dentro de você. Tem gente que não aceita, ele não aceitou. Ele diz, está de piada. Deixa eu te falar, são 12 tribos aqui. A minha tribo é a menor. Agora, da minha tribo que é menor, tem a menor família. Adivinha de quem é? É a minha. E na minha família tem o menor. Adivinha quem é? Sou eu. O cara é o menor, do menor, do menor. Olha a caixinha desse homem. Mas o Senhor vai atrás desse cara. Chama ele de varão valoroso. Não dentro da caixinha, porque Deus já te vê no futuro. Deus não te vê como você está agora, mas Ele te vê que Ele escreveu para você. Você vivendo isso. Faz de Gideão o grande Gideão. Quando Deus vai falar com Jeremias para ser profeta, sabe o que Jeremias diz? Eu sou uma criança, eu não sei falar, sou um bebê, olha o que você está pedindo. O Senhor diz para ele, não diga que você é uma criança, porque eu te chamei desde o ventre e te levanto como profeta para as nações, e a minha palavra estará na sua boca. Olha Deus arrancando Jeremias da caixinha. Quando Deus vai encontrar Moisés, Moisés era pesado de língua, gago, era quase incompreensível ouvir o que Moisés falava. E ele diz, você errou o endereço, por todos os motivos.
Eu tenho já 80 anos. Faz 40 anos que eu estou nesse deserto. Sem ter um Instagram. Sem receber um jornal. Não sei o que está acontecendo no mundo. Só esperando morrer. Essa é a minha caixinha. Perdido, levanta daí. Eu vou libertar 3 milhões de pessoas do Egito usando você. E eu vou dar a minha lei a você. E eu vou incendiar um monte. Sinai de fogo com a minha glória. E quando você descer de lá, o teu rosto vai estar brilhando igual o sol. É você mesmo. Deus tira a gente das caixinhas. E então Moisés vai olhar e vai entender o tamanho do Deus que ele tinha. Josué entende o tamanho do Deus que ele tinha. Todos os personagens bíblicos. E quando alguém entende o tamanho do Deus que tem, meu irmão, aí faz como Davi. E quando se apresenta diante do gigante, ele diz, filhão, que pena, marca aí o dia, acabou para você. Porque eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E Golias cai. Por isso, pela 100ª vez, eu te pergunto, qual é o tamanho do seu Deus? Porque ele é maior do que portas fechadas. Porque ele é maior do que diagnóstico. Porque ele é maior do que deserto. Porque ele é maior do que passado, porque ele é maior do que a dor, porque Deus é maior. Vamos terminar dizendo, Deus é maior.